sabemos até agora sobre esse incêndio na Cinemateca Brasileira? Pois é, Zeca, de volta aqui com uma notícia triste, não é uma coisa que a gente não queria estar falando sobre ela, mas ontem à noite a gente teve um início de incêndio em uma das unidades da Cinemateca, o galpão que fica na Vila Leopoldina, aqui em São Paulo. Não é o maior galpão, tem um outro maior que fica na Vila Clementino, que abriga muito mais arquivos, um maior acervo, mas a gente tinha cerca de 2.000 rolos de filmes e 4.000 toneladas de documentos nesse galpão. A maioria teria sido perdida, a gente não sabe exatamente o que vai ser recuperado, mas 3 salas foram atingidas pelo incêndio e, segundo a capitã do Corpo de Bombeiros, provavelmente tudo que estava nessas 3 salas teria sido perdido. A única sala que ficou intacta é uma sala do térreo e alguns arquivos e alguns rolos de filmes teriam estado lá, mas a maioria dos arquivos, dos filmes, dos documentos, infelizmente, teria virado chamas aí nesse incêndio. Lembrando que a gente está falando de um material altamente inflamável ali, frágil justamente, e um material que já estava correndo perigo. A gente descobriu, eu lembro de acompanhar quando saiu aquele, como é que a gente fala, uma declaração ali da própria Cinemateca, dos funcionários da Cinemateca, alertando para esse perigo e justamente pedindo providências urgentes. Isso no começo do ano, está correto? Pois é, na verdade a gente tem uma discussão em torno da Cinemateca desde o início do ano passado, que foi quando a Cinemateca saiu da gestão da Roquete Pinto por causa de um imbróglio do Ministério da Cultura com o Ministério da Educação, e existiu uma cobrança porque ficou sem funcionários, ficou sem verba, então contas, dívidas gigantescas com a empresa de luz, e é um acervo que precisa de energia, precisa de manutenção, refrigeração, para ele se manter intacto, porque são materiais altamente inflamáveis, né? Eles são frágeis, na verdade, com produtos químicos. E a gente teve uma série de denúncias no próprio UOL. O nosso colunista Ricardo Feltrin fez uma baita matéria falando sobre os perigos, sobre uma tragédia anunciada, né, que é o termo que tem sido muito utilizado. Exato. E é isso, porque de fato muita gente vinha falando sobre isso desde o ano passado, tanto gente da imprensa quanto associações e funcionários da própria Cinemateca. Bom, hoje mesmo, se não me engano, os funcionários novamente lembraram desses pedidos todos e acabaram de soltar mais uma informação, não é isso? Correto, eles já tinham emitido um manifesto em abril desse ano falando sobre os perigos do incêndio, e hoje eles publicaram mais um manifesto nas redes sociais, reforçando que é um descaso, que eles chamam de um descaso de um crime anunciado, ao que eles dizem no documento, e chamam a atenção para a necessidade de cuidado com o acervo que está na Vila Clementino, que é onde tem a maior parte dos documentos, que é onde está, de fato, o que é mantido com nitrato, e aí tem perigo de combustão espontânea. E então, que também está ligeiramente abandonado ali, né? Pedindo cuidados. Bom, então a gente obviamente torce para que, infelizmente, se tirar uma lição disso aí, que agora a gente vai focar numa preservação. Alguma autoridade se manifestou sobre a história, a gente pode, de uma maneira otimista, esperar alguma providência? A gente torce para que sim, algumas autoridades já se manifestaram, a gente tem o próprio Mário Frias, já falou algumas coisas, falou ontem que vai abrir uma investigação também, tem aí o processo de abertura de um novo edital para dar a gestão da Cinemateca para alguma organização social, já que foi tirada das mãos da Roquete Pinto, para abrir de novo, isso é para ela não ficar mais abandonada, e a gente tem a Polícia Federal já investigando o incêndio, e agora uma comoção, né, agora que o assunto, infelizmente, precisou-se de uma tragédia para o assunto chamar a atenção, e vamos ver aí o que a gente tem de concreto para preservar a outra parte do acervo, para a gente não ver uma tragédia dessa novamente. Certíssimo, Lázaro. A gente não tem ainda uma lista, ou pelo menos uma ideia de títulos ali, o que foi perdido ainda, ou você já ouviu alguma coisa? A gente tem algumas coisas, a gente sabe que a gente tem arquivo da TV Tupi, que estava nesse galpão, tem todo o material do Canal 100,
que tinha vários registros de esportes, documentários, etc. O Canal 100, para os mais jovens que estão vendo a gente, é um clássico do cinema brasileiro, vamos dizer, do documentário brasileiro. Antes de qualquer sessão de cinema, a gente assistia ao Canal 100 para ver como é que foram os jogos da rodada ali, só que de uma maneira, era clássico, era de uma beleza cinematográfica incrível. Isso está totalmente perdido. Grande parte a gente acredita que sim. Tem também muitos arquivos da Embracine, da Concine. As primeiras câmeras trazidas para o Brasil, na época ainda dos Barões de Café, também estavam lá. Então, assim, é muito material, coisas, inclusive, que tinha-se o planejamento para usar para abrir um Museu do Cinema Nacional. E tudo isso, infelizmente, a grande parte foi perdido. Então, assim, a gente tem também roteiros, arquivos dos primeiros filmes, dos alunos da ECA, da USP, da Escola de Comunicação e Artes. Que super arquivo, maravilhoso. Que pena. Bom, pois enfim, é muita coisa. Vamos esperar essa lista completa, de repente até contar com algum colecionador que tivesse alguma cópia disso, para a gente tentar, tem sempre essa esperança, né? Algum fã, algum colecionador que tem algum acervo que pode até doar e tentar cobrir alguma coisa. Mas é claro, a maior parte já era, vamos aguardar mais notícias.